Oi, aqui quem fala é Joyce Cardoso, aluna do curso de Design do Senac. Estamos inaugurando o podcast Fala Mais Design. É um podcast criado e desenvolvido a partir da extensão Design a Servo História. E eu estou aqui em nome das minhas colegas Daniela e Tatiana e do nosso coordenador João Toledo. É com muito orgulho que a gente fala desse projeto de extensão. É um projeto que nasceu do anseio, do desejo de divulgar os trabalhos dos alunos e dar visibilidade dos projetos construídos ao longo do curso. Especialmente no primeiro episódio, nós vamos entrevistar a professora Denise Roma Galvão, mais conhecida como Tia D. Ela tem formação em comunicação visual pela UFRJ e possui o título de mestre em educação, arte e história da cultura pelo Mackenzie. Hoje, ela atua como professora aqui no Senac em Santa Amaro e ela já possui 2 livros publicados pela editora Senac. Com vocês, Denise Roma. Obrigada pelo convite, tá? E, fico, muito feliz de estar tentando contribuir com o projeto de extensão. Acho que é um momento muito importante no curso, né? E, aguardo as perguntas de vocês. Estou, um pouco ansiosa. Nós preparamos algumas perguntas, entramos num consenso aqui com a galera da extensão. Então, a gente vai perguntar um pouquinho da trajetória, vai fazer algumas perguntas mais específicas e, no final, a gente vai ter um bate-bola super rapidão para a gente conhecer mais sobre a professora Denise. A primeira pergunta que a gente quer saber, professora, é o que te despertou para o design, né? O que chamou a atenção do teu olhar, o que te chamou realmente para a carreira? Quando eu entrei na carreira, era muito diferente do que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem muita informação. Hoje tem internet, hoje você tem uma busca muito maior. Na época, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que tivesse arte, criatividade, desenho, essas coisas. A única coisa que eu conhecia naquele momento era arquitetura. Aí eu fui pesquisar, né, as faculdades que tinha. E arquitetura eu sabia que eu não ia entrar porque tinha cálculo. E o que me chamou a atenção é que eu peguei um caderno do Jornal do Brasil, na época existia, sobre carreiras e cursos e faculdades. E nesse caderno tinha lá comunicação visual, que era o antigo nome que era dado para o design gráfico. Porque antigamente não podia ter a nomenclatura design nos cursos superiores. Eu achei interessante, disse que ia trabalhar com revistas, que ia criar marcas de empresa, parte de logotipos. Eu achei aquilo super interessante, resolvi fazer comunicação visual. As ofertas no Rio de Janeiro, onde eu morava, eram muito pequenas. Tinha a federal, a estadual, a PUC e mais uma outra particular. E aí eu fiz o vestibular e passei na Federal do Rio de Janeiro para fazer comunicação visual, que na realidade é hoje em dia o curso de design gráfico. E professora, como que eram seus dias de faculdades? Porque hoje a gente tem muito acesso à tecnologia, a gente tem muitos computadores nas salas de aula. É algo que facilita muito, né, o desenvolvimento dos trabalhos, mas como que era isso nos tempos anteriores? Lá nos tempos que os dinossauros habitavam a Terra, né, que não existia internet, não existia tecnologia, não tinha nada disso que a gente tem hoje, que até me habituei nas salas de aula, né, eu dou muita aula em laboratório com um monte de Macintosh. Naquela época, isso simplesmente não existia. Eu fiz vestibular em 83. Eu entrei na faculdade em 84. Então a gente trabalhava muito com guache, papel, lápis, nanquim, ecoline, carvão, todos os tipos de lápis de desenho. Então a gente desenhava, fazia muito no artesanal, muito na expressão artística. Eu tinha aula de modelo vivo, modelo anatômico, eu tinha aula de desenho artístico, história da arte e as aulas dos projetos. E a gente montava arte final, a gente fazia layout com recortes e colagens. Então era tudo muito no manual, que me deu muita bagagem que eu uso até hoje. Hoje em dia, se acaba a luz, o povo fica travado, não dá para fazer mais nada. Não, dá para fazer muita coisa, né? A gente ainda pode criar, pode desenvolver muita coisa. Agora, eu tive esse preparo na faculdade, mesmo porque não tinha outra alternativa. Não é que a gente fazia assim porque a gente queria, porque era o modus operandi, era a maneira como se trabalhava em design. Com cola, tinta, montagem, lápis, tintas, e a gente desenhava muito. Hoje em dia não tem mais. Mousezinho na veia. Hoje em dia o povo vive com o mouse, tira o mouse da mão, o povo parece que perdeu a mão junto, que a mão foi junto com o mouse. Não, tem muito que ser feito. E já pensando, já que você falou de fazer esses trabalhos na faculdade, né, fazer isso tudo à mão, como que foi o processo de entrar no mercado de trabalho? Isso veio a partir de um estágio que você tinha que fazer em obrigação ali de seguir uma grade? Ou foi um desejo assim de, por exemplo, surgiu uma necessidade de fazer um freela, você foi lá, vou ali fazer um freela?
Como que foi? O estágio era obrigatório, pelo que eu me lembro, né, porque já faz muitos anos, e eu estava no 4º semestre da faculdade quando eu vi um anúncio no mural dizendo que tinha um estúdio de design precisando de estagiário. Catei e fui no mesmo dia. Foi curioso que o estágio era no escritório de um professor da faculdade. Como ele tinha uma fama de bravo, ninguém queria ir. E como eu não sabia que ele tinha fama de bravo, eu fui. E fui contratada, né? E ele de bravo, ele não tinha nada. Ele era assim, foi quem me ensinou muito no início de carreira. Então eu fiquei nesse estágio por 1 ano e meio. E eu saí de lá para ir diretamente para o outro estágio. E foi lá que eu aprendi muita coisa. E nessa época, esse estágio ainda era montando arte final, prismando o desenho com mesa de luz, né? Então ainda foi nesse, porque era assim que se trabalhava naquela, a gente montava arte final. E aí eu aprendi muito, inclusive aprendi de processos gráficos, como mandava trabalho para gráfico, como acompanhar trabalho no estúdio fotográfico. Então eu tive um contato, como era um escritório pequeno, eu tive um contato muito grande com o mercado de trabalho e como se fazia design naquela época. Né? E aí que eu fui aprendendo e fui desenvolvendo. E a partir daí, desse conhecimento que eu tinha, é que eu comecei a fazer meus freelancers também. Aí então eu fazia a faculdade, eu fazia o estágio e fazia freelancer, porque dormia... Não precisa. Várias vezes. Né? Aliás, dormir é muito importante, mas tem momentos que a gente simplesmente não consegue. Né? Sim, sim. E uma pergunta, assim, que eu sinto muito isso, né, nos meus dias de graduação, porque, por exemplo, o professor, ele passa ali um trabalho, aí a gente já vem com aquela ideia, vou pesquisar no Pinterest, vou abrir o meu Behance. Como que era isso antigamente? A gente tinha que fazer, sei lá, você pegava um livro, já pegava ali as referências, ou você já ia com a ideia, já pegava o papelzinho, desenhava ali, como que funcionava? Livro, aquela coisa antiga que existe há muito tempo e que funcionava super bem. A gente tinha a biblioteca da faculdade, né? Ou às vezes bibliotecas de outras faculdades, era muito comum, como eu trabalhava no centro de São Paulo, ia para a biblioteca da ESD, e lá tinha um acervo design muito bom. Na minha faculdade também tinha, mas às vezes, como eu tinha que ir direto para o trabalho para não pegar trânsito, era uma biblioteca mais assim, no caminho, dava para fazer uma horinha de trabalho, pesquisava um pouco lá, ou na própria biblioteca da faculdade, pegava referências e rabiscava, e desenhava, e desenhava, e desenhava, e rabiscava, e voltava, e ia fazer, ou seja, esse processo de criação nunca foi fácil, nem com computador, nem sem computador. Sim. Então, livros e coisas, porque não tinha internet. Então, hoje em dia fica até difícil imaginar como é que eu fazia. Tinha trabalhos de faculdade que às vezes eu ia para a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, aquela biblioteca que hoje sempre foi enorme, né, uma referência no Brasil. Eu ia para lá, né? Às vezes fim de semana, porque lá abre fim de semana. E as bibliotecas das faculdades estavam fechadas, a Biblioteca Nacional abria fim de semana. Pesquisar para ver as coisas. Não tinha alternativa. Então a referência era livros. Livros e bibliotecas. E cabecinha ali montando na hora, né? E trabalhando, montando, recorta, cola, muito ao acaso. Porque o problema de você já ter uma ideia pronta e trabalhar em cima daquilo, é que você fica muito limitado. Sim. Às vezes, o acaso, o erro, a experimentação vai te abrindo caminhos que você, às vezes, não estava predeterminado a fazer. Sim. E essa experimentação é muito bacana. E parar, olhar, analisar, né? Porque a gente faz um monte de coisa, acha que tudo está lindo. Dorme, no dia seguinte, olha para aquilo de novo e vê o que presta. Deixar no banho-maria. Isso, então, deixar sedimentar, deixar mais acalmar para ver daquilo ali que surge no calor da emoção, o que realmente se sustenta. Sim, né? sim. É bem por aí. É meio diferente, né? A gente tem que voltar um pouquinho para Isso. começar a desenvolver os projetos. Com quantos anos você entrou na faculdade? Eu tinha 18, já tinha 18 anos completos. 18 anos. Aí você entrou na faculdade, você começou a fazer estágio, entrou no mercado de trabalho, fez freelancers, enfim, hoje tá professora, mestrado. Mas o que te traz brilho nos olhos? O que tipo, te move para você ter continuado nessa carreira? O que te incentiva a continuar girando, girando e crescendo nisso tudo? Eu vou dividir isso em 2 partes. Primeira, na parte profissional, você olhar para um trabalho bem feito, seja feito por você ou por qualquer outra coisa, um trabalho de design, gente, isso melhora a vida das pessoas, isso comunica. Olhar trabalhos, principalmente alguns trabalhos que são super simples, simples depois de pronto, né? E que você olha aquilo, gente, mas isso
resolve. Aham, Né? sim. Então, isso cada vez incentiva mais a estar pesquisando, a estar fazendo, a estar procurando o que tem de novo, o que dá para melhorar. E quanto o lado como professora, olhar o brilho nos olhos dos alunos. Quando você vê que os alunos estão interessados, que ele tem aquele brilho no olho, que ele está, sabe, dando a alma dele naquele trabalho, gente, isso não tem o que pague. Ver essa vontade dos jovens, dos alunos, em seguir uma carreira, né? Em dizer, não, é isso que eu quero para a minha vida. Eles fazem aquilo com muita garra. Então, isso é que me alimenta todo dia a vir para a faculdade. E você acha que essa garra, esse olhar dos alunos, isso tem crescido, continua? Como que é? Tipo, nos dias de hoje, você sente ainda isso muito forte? Nessa nossa área, eu sinto, tá? Não vou dizer que são todos, porque Não, tem com aqueles certeza. que vêm com aquela cara de ainda estou dormindo, cadê meu travesseiro? Isso, com certeza, né? Mas a grande maioria sim, porque é o que eu digo que é um diferencial de um professor de design. Nenhum aluno vem fazer designer obrigado, Uhum. tá? Sim. Ele pode vir por falta de alternativa, né? Ele foi ticando, o que sobrou foi design. Esses são aqueles que vêm com travesseiro para a faculdade. Agora, normalmente, o aluno que vem fazer design, ele tem muita garra, ele tem muita vontade. Então, 50% do meu trabalho como professora já está resolvido. Porque se ele já vem com vontade, ele não veio obrigado, porque alguém mandou ele fazer esse tipo de curso, gente, o resto é fácil. É só você passar o conhecimento, trocar ideia, trocar informações com esses alunos, que eles já vêm motivados. Eu acho que se eu fosse professora de alguma outra área um pouco mais áspera, digamos assim, para não querer citar nada, talvez isso fosse um pouco mais difícil. Não, mas é muito bonito ver quando, por exemplo, os alunos, assim, né, colegas de classe mesmo, que você vê, nossa, eu vou fazer esse trabalho e esse negócio vai dar certo, eu vou fazer dar certo de qualquer jeito. E uma coisa também, porque muitos pegam rápido aquele negócio de eu não estou fazendo um trabalho para o professor, eu estou fazendo para o meu portfólio. Porque quando o aluno faz o trabalho para entregar, o famoso 6 é 10, tá? Padrão. Vai adiante, aquilo não vai adiante. Agora, quando ele faz um projeto, desenvolve um trabalho para colocar no portfólio dele, para ajudar a abrir portas no mercado profissional, gente, ele não está fazendo trabalho para a matéria, para o professor, ele está fazendo para ele. E é isso que é importante, é isso que tem que acontecer. Sim, sim, faz muito sentido. E uma coisa assim, né, que a gente tá comemorando 20 anos de curso no design aqui em Senac Santa Amaro, pra quem não sabe. E a Denise é professora desde a primeira turma do curso. Então, uma pergunta assim que a gente queria saber aqui do design, né, do acervo, o que mudou de lá pra cá nesses 20 anos? O que você viu que tá diferente? O que evoluiu? 20 anos aqui nesse campus, tá? Porque o curso tem 25 anos. Nós começamos na Lapa, né? O curso foi autorizado, se não me engano, em 99, né? Eu estou desde o ano 2000 que eu fui contratada para dar aula na primeira turma desse curso. Então, são 25 anos de curso, 20 anos aqui no campus. A estrutura curricular do curso mudou várias vezes. Eu passei por todas as estruturas curriculares do curso. Então, umas com mais isso, mais aquilo, menos isso, menos aquilo. Ela evoluiu ao longo do tempo, que foi necessário e fundamental para se manter atualizado, né? A gente não poderia manter a mesma estrutura de 25 anos atrás, que o mercado de trabalho mudou, os alunos mudaram, a sociedade mudou, tudo mudou. Então, essa atualização constante é necessária, a gente tem que atualizar sempre para permanecer o mesmo, para ter esse princípio básico do curso, que é ajudar os alunos a se prepararem para suas carreiras. Sim, né? aham. Ou seja, a gente não está aqui nem para ensinar, não, a gente aprende muito também, né? Trocar informação, trazer um pouco de conteúdo, mas também, ao mesmo tempo, permitir a criatividade, ajudar a desenvolver juntos, né? Então, o curso mudou muito. No início tinham menos aulas com os laboratórios, hoje em dia temos mais aulas com laboratórios de informática. Fazer design mudou muito de uns tempos para cá. Muitas áreas surgiram, internet, de UX, aplicativos. Gente, não existia celular. O celular era só para os milionários excêntricos, era algo assim difícil. Hoje em dia, qualquer um tem, carrega, e às vezes é até necessário, né? Então, o curso teve que se adaptar às novas necessidades. Então, isso é uma coisa que eu vi que mudou bastante. Eu acho que os alunos do Senac, eles têm meio que um padrão meio constante. Eu já dei aula em outras universidades, né?
mas assim, eles são sempre muito motivados. É sempre gente que coloca a mão na massa, que quer saber mais, que desenvolve, que faz, né. Eu tenho, assim, vários ex-alunos, Uhum. né, que às vezes eu acompanho e que estão sempre desenvolvendo coisas bacanas, aluno em tudo quanto é canto do mundo, né, alunos que vão para o exterior, alunos que continuam aqui, né, alunos que depois voltam como professores. Aqui no corpo docente tem vários colegas professores que Quem? foram meus Nome alunos. na mesa. Eu estou com medo de esquecer alguém, né, Não, mas a assim, gente fala alguns. alguns, por exemplo, o professor Tiago, o professor Nicolas, a professora Elis, a Juliana, tem o professor Eber, de desenho, Uhum. Sim. tá. Então tem vários ex-alunos que hoje são professores. E você acha que esse padrão de alunos que tem aqui no Senac é por essa visão que o Senac tem de introduzir as pessoas no mercado de trabalho? Não sei se é só por isso não, eu acho que é muito de boca a boca, Uhum. né. Sim. Eu já tive vários alunos que vieram aqui porque foi indicado pelo irmão, pelo amigo, pela mãe. Eu já tenho casos de alunos aqui do Senac que são filhos de ex-alunos, né, então já estou na segunda geração. Eu já virei meio que vó do curso, né. Mãezona ainda, ela é mãezona. Né. Então, assim, e tem muito desse ambiente que a gente tem aqui, Uhum. né. Sim. Porque assim, teoricamente o mercado de trabalho todos eles são. E aqui também a gente tem muitos alunos que trabalham com pesquisa, né, pessoal que trabalha com pesquisa, vocês como extensão. Então não é uma coisa: "Ah, está trabalhando só para o mercado de trabalho", não, está trabalhando para o design como um todo, em todas as áreas de atuação. Eu não vejo aqui uma coisa só formadora de mão de obra, longe disso, tá. Sim, é profissional. É profissional e são seres pensantes, são seres questionadores, são pessoas que estão questionando e desenvolvendo coisas na área do design, e que têm muita paixão por isso, porque muitos atravessam a cidade para chegar aqui no campus. Se o povo vem para cá, porque tem muita garra, muita Sim, vontade. sim, com certeza. A gente conhece Denise Roma como a mãe do editorial. E como que aconteceu o editorial na sua vida? Foi um acaso? Ele surgiu ali, você pegou e foi, ou foi um desejo que foi Foi um crescendo no acaso, seu foi coração? aproveitar as oportunidades que foram surgindo. Quando eu entrei no curso, eu queria trabalhar com identidade visual, era uma coisa que eu achava o máximo. Eu acho e ainda acho, e acho que é extremamente difícil você conseguir a síntese de uma ideia, de um conceito num logotipo ou em uma marca. Eu sou apaixonada por isso, mas começaram a surgir trabalhos editoriais na minha vida. Desde o meu primeiro estágio, um primeiro grande trabalho bacana que surgiu foi fazer um catálogo para a Cobra Náutica, uma empresa de lanchas e material pesca no Rio de Janeiro, pesca submarina, de mergulho, né. Aí comecei a fazer aquele catálogo, eu comecei disso surgiu outro, e foram surgindo coisas, e depois eu consegui um trabalho em que eu fazia basicamente folhetos e parte editorial. Depois eu fui trabalhar numa revista, que era uma revista setorial pequena, e assim foram surgindo, foi surgindo, eu fui me apaixonando por essa área, e quando eu estava me formando, eu comecei a saber que o computador ia dominar essa área de design. Eu disse: "Gente, eu vou me formar, eu não sei nada disso". Aí fui fazer curso de editoração eletrônica, comecei a gostar, né, ia me apaixonar pela área, vi que eu nunca mais ia precisar lavar uma caneta de nanquim, que eu ia poder fazer tudo no computador e que eu ia conseguir produzir muito mais com uma ferramenta completamente nova, e surgiu num período, eu estava me formando, quando esse mercado estava mudando, e eu me atualizei meio que no momento certo, e aí eu nunca mais parei de trabalhar. Eu nunca fiquei um dia sequer sem trabalhar nessa área, porque eu saía de emprego na sexta-feira, porque na segunda eu já ia começar em outro. E eu estava num lugar, e aí de repente Concorrida. o pessoal, eu trabalhava numa revista, e o pessoal que trabalhava lá me chamou: "Escuta, a gente está montando uma vamos com a gente? Vamos", né. Por que não? E sempre aproveitando as oportunidades que surgiam, e assim eu fui de um lugar para o outro, e comecei a dar aula. Eu era uma professora, eu fui convidada a dar aula, porque tinha uma faculdade querendo dar o curso de editoração eletrônica. Na época o professor chamava muito Desktop Publishing, que era chiquérrimo o nome, né, e não tinha quem desse aula disso, e eu fazia isso o dia inteiro. "Tá, bem, vocês querem que eu nunca dei aula, mas
Tudo bem, vocês querem que eu dê aula, eu dou aula. Aí eu comecei meio que assim, e nunca larguei mais. E nunca larguei mais. Já dei aula disso em algumas faculdades, e aqui eu fiquei assim como professora. Não, editorial é com a Denise. E aí passei por todos os softwares possíveis dessa área. Uma dica que eu dou para os alunos: não fiquem num único software. Softwares nascem e softwares morrem. Então, aprende o que você tem que fazer. Ou seja, o projeto editorial continua o mesmo, não importa que software você vai fazer, porque todos são muito parecidos. Né? Você entendendo a lógica, como funciona esse sistema, acho que é fácil. O computador é só uma ferramenta, né? É uma ferramentinha bacana, muito bacana, tá? Principalmente porque ela tem um undo, né? Ou seja, Isso daí é legal. fazer, porque depois que manchava a arte de nanquim, você tinha que começar tudo de novo do zero. E agora não, você pode fazer várias versões, comparar uma com a outra num clique só. É muito mais prático. Mas o fundamental é você saber o que você quer fazer com ele. O computador é uma máquina lógica que entende 0 e 1. Tudo que ele faz é porque você mandou. Então não bota a culpa no computador. E nem a solução ao computador. É você que tem que mandar nele. Mas para isso você tem que saber o que você quer fazer. E dessas experiências de mercado de trabalho, o que que você acha que é algo legal para compartilhar com os alunos? Tipo, você falar, nossa, eu acho que essa experiência que eu tive aqui nesse estágio, ou nesse trabalho, ou nesse freela aqui, eu acho que vale a pena compartilhar com a galera. Olha, eu digo que o meu primeiro estágio foi fundamental. Por incrível que pareça, meu primeiro estágio foi onde eu aprendi muita coisa. Todos os trabalhos que eu passei tiveram pontos positivos, pontos negativos, assim, nada muito... esse foi o melhor trabalho da minha vida. Não, porque para mim todos foram trabalho. Mas o meu primeiro estágio foi onde eu realmente entendi o que eu precisava fazer, como que eu ia trabalhar com isso, como você se comportar nesse mercado, como era um lugar pequeno em que você tinha que fazer de tudo. Então você sentia que o negócio estava na tua mão. Às vezes você vai trabalhar em lugares muito grandes e você é só uma peça do processo. Sim. Lá não, o trabalho estava na tua mão, você conversava direto com o dono, porque era o dono do escritório, e trocava muita ideia, era uma pessoa muito boa e que entendia muito do assunto, né? E foi um verdadeiro professor no escritório. Diziam que na faculdade ele era patrão, mas no escritório ele era professor. Então, me ensinou muito. Né? Em todos os lugares que eu passei, eu aprendi muito. Agora, o que os alunos têm que saber é a hora de sair. E quando é a hora de sair? Quando você não tem mais o que aprender. Ou quando você acha que a tua contribuição lá não faz diferença. Tá? Qualquer um poderia fazer o que ele está fazendo. Mais do mesmo. Aí, sabe, perde um pouco o sentido, perde um pouco a razão, né? Enquanto você sente que o que você está fazendo está contribuindo para as pessoas, que tem brilho nos olhos com quem está falando contigo, que o seu trabalho é fundamental ali, que você se sente, é o momento de ficar, né? E outro momento também, em alguns lugares, é quando você acha um salário mais alto para te fazer a mesma coisa. Se você... Aconteceu comigo algumas vezes, adorava o pessoal, adorava o trabalho, tudo, mas tinha outro lugar que me chamou que pagava 3 vezes mais. Foi difícil ficar. Bora. Né? Foi assim, olha, valeu, bacana, legal, mas fui, né? Então a gente ouve as moedinhas caindo na conta. Hoje em dia nem se usa mais moedinhas, né? Mas assim, aí é um momento bacana de sair. Quando você sai para ganhar 3 vezes mais. Eu já passei por isso uma vez na vida. E você acha que nesse momento a gente está aqui na faculdade e a gente, por exemplo, a gente tem a oportunidade de pegar estágio. Você acha que a gente deve escolher um estágio assim e pela nossa preferência ou tipo, vai naquele que tem? Essa é uma resposta muito difícil, porque assim, às vezes a gente fica escolhendo muito e o perfeito ideal nunca aparece. Na década de 80, eu tive muita vontade de trabalhar na Sal Design, que era o departamento de design da DPZ, onde trabalhava o Alexandre Vonner. Pouca coisa, né? Gente, vaga naquele lugar era algo quase que assim inatingível. Era muito difícil. E quem conseguia era muito experiente já, né? Mesmo para estágio, você tinha que ter já alguma bagagem. Eu estava começando, ou seja, esquece, né? Era a minha vontade? Era. Eu, de metade da população que trabalhava nessa área. Mas, assim, pegar qualquer coisa também não é muito legal. Porque se você vai pegar um estágio em que você não vai trabalhar na área de design, pegou, sei lá, para atender telefone, para servir café, não vale a pena. Tem lugares que pagam mais para fazer isso. Qualquer oportunidade, sendo uma primeira oportunidade, é uma oportunidade. E não significa que você precisa ficar lá 20 anos da sua vida. Você pode mudar, mas aí você já vai ter uma primeira experiência, até para saber, e de repente você faz um pré-julgamento de algo que pode ser muito legal,
Porque quando você está de fora, você não sabe o que é aquilo legal. E quantos lugares, às vezes, as pessoas vão achando que vai ser o máximo e é terrível. Então, tem que vivenciar, tem que viver. Aproveita. Você não é um tratado de vida e morte. Eu vou para lá e nunca mais vou sair. Não, você vai como estagiário. Aprende, observa, sempre observa muito o que eu estou fazendo, qual é o meu lugar. Eu quero estar aqui daqui a 1 ano, eu quero estar aqui daqui a 5 anos, quero estar aqui daqui a 10 anos. Tem lugares que a gente quer ficar. Tem lugares que a gente não quer. Então, assim, aproveitar as oportunidades, que de repente, daquele lugar, você podem te chamar para outro, você vai conhecer pessoas que de repente vão para outros lugares e vão levar daquela pessoinha, puxa, tinha aquele estagiário que era muito legal, estou num lugar bacana, chamar ele para cá, conhecer gente, conhecer pessoas, fazer contatos, isso é fundamental. Que demais. E para nossa última pergunta, antes da gente fazer o bate-bola rapidão aqui com a professora Denise, eu queria perguntar em relação, tipo, a área a seguir, assim, né? Porque, por exemplo, tem um professor que eu gosto muito, que ele sempre fala assim, você tem que ir naquilo que você gosta, tá? Aquilo que tá te chamando, vai nele. Mas, ou sei lá, aquilo que vai me dar dinheiro, aquilo que, sei lá, eu sinto que tá algo em alta no mercado. Qual que é a sua dica, qual que é o seu conselho para nós, alunos? Olha, se eu fosse fazer o que desse dinheiro, eu seria dentista. Porque na época que eu estava para fazer faculdade, era a profissão do futuro, os dentistas todos iam ficar ricos e milionários. E eu não tinha a menor aptidão para aquilo. Eu não conseguia me ver como dentista. Então, assim, o que dá dinheiro é o que você faz bem. Você trabalhando com aquilo que você gosta, se dedicando, indo atrás das oportunidades, de uma maneira ou de outra aquilo vai te dar dinheiro. Pode não te fazer ficar rica e enriquecer nesse país ou em qualquer lugar do planeta, né? Eu acho muito difícil. Acontece? Acontece. É possível? Com certeza. Você trabalhando com aquilo que você gosta, de uma maneira ou de outra, você vai conseguir o seu espaço, desde que haja muita dedicação. Porque trabalhar só por dinheiro, eu não consigo. Não tem felicidade, né? Você vai todo dia para aquele lugar como se você estivesse indo com uma sentença de morte, para um abatedouro. Gente, eu vou morrer naquele lugar. Fica contando os minutos para ir embora. Isso é péssimo, né? Porque você pode até ganhar dinheiro, mas você pode ganhar uma úlcera, uma dor de cabeça, uma tristeza absurda, tá? E seja assim. Eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que você fazer o que você gosta, você vai encontrar um caminho, você vai batalhar por ele. Pode ser, por exemplo, em meu caso, eu queria fazer identidade visual, eu fui para o editorial. Não era exatamente aquilo, mas ainda estava dentro daquele escopo. Era na mesma área. Era na mesma área, e era uma área que eu nem conhecia direito. Uhum. Eu achava que as revistas nasciam prontas, que a gráfica fazia tudo. Né? As pessoas apertava o botão lá. Aperta o botão, é uma coisa imprime, né? O povo aí sabe como é. As pessoas não sabem como é que as coisas são feitas, né? Foi uma coisa que eu descobri e que eu gostei muito. Puxa, olha, isso aqui também é muito legal. Vou trabalhar com isso. Então, isso, até aquelas nossas paixões mudam. Aliás, é uma outra dica também. As nossas paixões mudam muito ao longo da vida. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer fazer, porque as coisas mudam. Há um tempo atrás não existia aplicativos para celular, pelo simples fato que não existiam celulares. E hoje em dia isso é um mercado de trabalho e tanto, tem muita gente trabalhando com isso. Uhum, sim. E é uma das áreas de design. Então, hoje, talvez eu trabalhasse com isso, não sei. Ou completamente ao contrário. Poderia estar trabalhando uma outra área diferente, mas tudo ainda estaria no escopo do design. Então, eu vou trabalhar só com isso. Cuidado para não serem muito específicos, porque você limita muito as suas opções. Saiba muito do que você quer, mas esteja sempre aberto para o que pode acontecer. A gente se redescobre, né, no caminho. A gente se redescobre. Eu tenho o quê? Na profissão, na área, eu trabalho há 36 anos. Ou seja, são mais de 3 décadas trabalhando com isso. O que já mudou, o que eu já tive que me reinventar, mudar completamente tudo como eu fazia, e mudar para continuar fazendo a mesma coisa. É um processo, né? É um processo de fazer design. A gente tem que estar sempre estudando, sempre observando. Uma dica que eu dou: estudem muito história. História do design é fundamental. Porque uma coisa que me deixa muito triste é vendo as pessoas admiradas com alguns neologismos, algumas palavras novas, daquilo que é antigo. Eles só repaginaram, eles só deram um verniz diferente para aquilo que já se fazia, para aquilo que já era um processo metodológico, de uma palavra diferente, fica tudo tão lindo, né? É só uma maquiagem. Preparados para o nosso bate-bola. Vai ser
Papum. Falei uma pergunta, você responde na hora. Ai, que medo. Uma marca que admira pelo design. Nike. Um designer. Ah, não consigo. São muitos. Bora, Denise. Paul Rand. Um livro. História do design gráfico do Philip Mack. Um estilo musical. MPB. Um cantor. Chico Buarque. Um filme. Ai, não consigo. A filme passo. Uma comida. A lasanha que eu faço. Específico. Uma fonte. Universe. Boa. E pra gente encerrar esse podcast incrível que a gente teve com a professora Denise, a gente da extensão pensou numa pergunta. É uma pergunta geralzona, mas acho que pode ter algo que possa acrescentar muito, né, pra gente como estudantes. E um conselho, né? O que você poderia deixar aqui para os estudantes que estão iniciando a carreira, que tá aqui na graduação, que tá com esse desejo de entrar no mercado de trabalho, de trabalhar com design, de fazer a diferença no mundo, de entender um pouquinho, né, como que eles podem ajudar as pessoas. Qual que você daria? Um deles é assim, exercitar sempre o olhar estrangeiro, tá? Ou seja, olhar para as coisas como se fosse pela primeira vez, beleza, tá bom para quem? Como é que essas coisas funcionam, né? Então, esse olhar estrangeiro, a gente está muito acostumado com muita coisa e não para analisar. Só que para isso funcionar, a gente tem que ter repertório, tá? Tem que ter desapego, desprendimento. Ah, isso é certo porque assim sempre foi. E para isso, para você ter esse repertório, você tem que estudar muito. Ver outros designers, ver o que já foi feito, o que está sendo feito agora, e exposições, fazer um monte de coisa e estudar história da arte, história do design. Porque a gente trabalha com imagem, a gente trabalha com repertório, a gente trabalha com cultura, e se a gente não souber essa história, né, a gente corre o risco de estar achando que é novidade aquilo que já é passado, ou que é uma releitura daquilo que já foi feito milhares de vezes. Se a gente for analisar, a nossa vida é sempre uma releitura de um monte de coisas nessa área gráfica, nessa área visual, né? Estudar, ter repertório, olhar para as coisas, procurar olhar sem uma pré-formatação, sem um preconceito, né? Mas tentar, puxa, bacana isso, está perfeito, mas o que podia ser melhor? Qual a contribuição que eu posso dar, né? O que já não foi feito na história da humanidade, né, que me serve de base para analisar isso e seguir à frente. Tá? Então, gente, é estudar o tempo inteiro, mas não estudar livros, sim, ler, observar, mas assim, estudar tudo, né? Ver filmes, seja, ampliar o repertório. Eu não consigo falar de um filme, porque assim, gosto de tantos, e cada um tem uma coisa de diferente, né? Então, assim, tá sempre aberto a aprender. Isso é fundamental. A gente lida com pessoas, a gente tem que gostar de pessoas, tá? Tem que gostar das pessoas, tem que entender cada um do seu jeito, né? Isso é fundamental na nossa área. A gente trabalha para as pessoas. Então tem que gostar das pessoas, entender as pessoas. Amor no coração. Amor no coração, sempre. Eu digo para os alunos, desapega, amor no coração, segue, né? Por aí. Então, olhar atento e desejo de fazer mais. Isso, exatamente. Professora, muito obrigada. É um prazer falar com a senhora. Obrigada. Eu acho que é um prazer de todos nós, alunos, ouvir e compartilhar mais das suas experiências. E a gente vai sentir muitas saudades. Obrigada, eu já estou com saudades. Eu não sei, assim, o que eu vou fazer, mas já estou com saudade. Por outro lado, eu acho que eu tenho que abrir espaço para o novo, né? Tem professores novos surgindo, né? Tem algumas coisas que a gente tem que dar um tempo, tem que, sabe, observar. Mas estou super aberta, vim assim, dar palestra, trocar ideia. Eu não gosto muito de palco, eu sou muito tímida. Não gosto muito de palco. Mas assim, pra gente conversar, bater papo, fazer uma conversa, assim, pra mim tá tranquilo. Um prazer, obrigada. Obrigada.